Olá, querido irmão. Espero que a cada dia, através das Escrituras Sagradas e desta meditação, você possa estar sendo transformado por Deus ao ponto de gerar em você mesmo ousadia e fé para proporcionar a si mesmo um relacionamento mais íntimo com Deus. Nós queremos aqui já começar pensando no livro de Tiago, capítulo 4, e através dessa leitura nós percebemos o quanto ele destaca para nós a importância de nós observarmos a nossa postura em relação ao nosso relacionamento com o Pai. Tiago já começa falando a respeito de guerras, de discórdias, de contendas, a respeito da nossa cobiça, dos nossos desejos invejosos. E Tiago ele fala que muitas das vezes nós nos achegamos a Deus, pedimos e não recebemos porque nós não sabemos pedir, pedimos mal e não temos a resposta, o resultado esperado. Por quê? Porque muitas das vezes em nossos pedidos nós temos sido egoístas, temos sido orgulhosos, temos pensado na nossa própria vontade e temos sido omissos em relação ao nosso desejo de viver a vontade do Pai. Quando nós clamarmos ao Senhor pela vontade de Deus, algo muda na nossa oração. Mas quando nós insistimos e teimamos naquilo que nós queremos do nosso jeito, nada acontece, as coisas não saem do lugar. Quero dizer que aqui no versículo 6 diz assim, que o Senhor dá maior graça, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E nós devemos nos achegar a Deus, não impondo nada a Ele. Deus ele não tem que se sujeitar à nossa vontade. Nós que precisamos aprender a ouvir de Deus os direcionamentos para a nossa vida. Qual foi a última vez que você tomou uma decisão e você consultou ao Senhor nas suas decisões? Tão importante, às vezes nós nos apegamos aos nossos achismos, à nossa intelectualidade, à nossa formação, aquilo que nós entendemos, né? Misturamos aquele nosso conhecimento que nós temos das situações e não permitimos Deus, né? E guiar-nos, conduzir os nossos passos e as nossas decisões. E nós vemos aqui, através desse texto, grandes aprendizados do Senhor para as nossas vidas em relação a essa humilhação, essa humildade. Deus se agrada disso. Aqui fala até inclusive da tristeza, mas essa tristeza que nós devemos nos apresentar é realmente nos incomodar com o pecado, não aceitar viver uma vida diferente da maneira que nós temos vivido, diferente do propósito de Deus para nós. Né? Muitas das vezes nós estamos assim, como diz aqui a Escritura. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Duplo ânimo é aquele que se aproxima de Deus e também do mundo. O mesmo amor que ele dedica a Deus, ele dedica às coisas carnais. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos buscar em Deus essa santidade, buscar em Deus uma renúncia, limpar os nossos corações. Precisamos nos humilhar na presença dEle, clamar pela graça dEle, nos arrepender das nossas más ações, nos arrepender de desejar muitas vezes fazer coisas e viver coisas que não é o plano de Deus para as nossas vidas. E então, Ele nos convida no versículo 9, né, que nós devemos nos converter, né, ao Senhor, né, e realmente converter esse nosso prazer, essa alegria em fazer as coisas erradas, converter no sentido de permitir o Espírito Santo nos incomodar, trazer uma tristeza que produz para nós arrependimento, que produz para nós mudança de mente, que produz para nós mudança de vida e de atitude. E aí ele diz que nós devemos nos humilhar perante o Senhor para que Ele venha nos exaltar. A vitória que nós queremos, as coisas que nós almejamos, está nas mãos do Senhor e Ele tem o melhor para nos entregar. E aí ele continua tratando o nosso caráter. Nós que somos de Deus não podemos falar mal uns dos outros, não podemos julgar uns aos outros. E ele é muito enfático quando ele diz, né, que nós seremos julgados por Deus. Há um só legislador e um juiz.
né? E o que somos nós para julgar ao nosso próximo? Então, lembrando daquilo que nós meditamos ontem, né? E aqui enfatizando novamente, devemos cuidar com aquilo que nós falamos. Nós devemos nos achegar a Deus e ter um relacionamento muito saudável com Ele. Em nome de Jesus, que nós possamos extrair estas lições e não só permitir com que elas fiquem na nossa mente, no nosso entendimento, mas sim nas nossas práticas. Por quê? Porque Tiago encerra o capítulo falando sobre a falibilidade humana, né, dos projetos humanos. Quando nós não colocamos a presença de Deus, a vontade de Deus à frente, tomamos decisões, fazemos planos e aqui o Senhor já fala sobre os nossos futuros planos, sobre aquilo que nós temos planejado. Aqui o Senhor não é contra o planejamento, e sim quando nós planejamos a nossa vida sem convidar o Pai para estar junto conosco. E Ele diz que nós precisamos, né, entender que a nossa vida é como se fosse um vapor, né, que aparece um pouco e depois se esvanece, que em lugar daquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos pensar, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. E já que estamos falando em fazer, aqui Tiago, ele encerra o capítulo falando assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pensamos às vezes que o pecado só é fazer coisas erradas, mas quando nós deixamos de fazer o bem, quando nós deixamos de abençoar alguém, quando nós deixamos de produzir os frutos, né, que o Senhor deseja que nós realmente tenhamos nas nossas vidas, então nós pecamos. Que Deus te abençoe e que você possa viver uma vida transformada, que você possa praticar estes princípios, não falar mal uns dos outros, convidar o Senhor para reger a sua história, convidar o Senhor nos seus planos.